divulgadores, está começando mais um DibradaCast. Eu sou o Caissara, Nordeste é meu país. Aqui é o 86 e o Nordeste ia salvar o Brasil, mas o Sudeste acabou com tudo. Aqui é o Aguiar e é só no Nordeste que tem um estádio chamado Rei Pelé, meu amigo. Aqui é o Rony representando o Náutico Timbu Coroado do Recife. Alô galera, aqui é o Iverson e eu estou representando o Esporte Clube do Recife, o papai da cidade, o rei do Nordeste. Saudações tricolores, aqui quem fala é o João, representando aqui o vovô da cidade, o pai do esporte. O pessoal já começou com rivalidade aqui. Assim que a gente gosta. Programa com casa cheia hoje. Muito obrigado pela participação dos nossos amigos aqui, do Rony, do Marcos e do Iverson. A gente trouxe esse convidado aqui, todos do estado de Pernambuco, para poder comentar uma rivalidade regional diferente, né? Porque a gente aqui do Sudeste é metida a besta aqui, fala que Palmeiras e Corinthians é mais rival, Flamengo e Vasco. Você vai ver que é rivalidade de verdade lá no Recife, com 3 times grandes na capital. E o Salgueiro. E tem o Salgueiro aí do Aguiar. O Aguiar não tá com muita moral não, que ele já começou dando bola fora. Ele falou que o Rei Pelé, o estádio do Rei Pelé é do CSA que você se refere, né, Aguiar? Mas eu falei, é do estado do Nordeste, eu não errei. Não, mas errou porque esse estádio foi rebatizado, agora é o estádio Rainha Marta. É verdade. Eu não sabia disso, não. Vocês cortam da edição. Não vai cortar nada. Vou cortar o Aguiar do programa. Mas é isso aí, Caissara e Aguiar. A gente, né, quando a gente tava falando dos estádios, né, o pessoal, o Rony, o Iverson e o Marcos, quando a gente tava falando sobre os estádios, né, a gente fez um programa, destrinchou, né, alguns nomes dos estádios e tal, a gente falou dos estádios do Nordeste, e a gente sempre tem essa dívida com a nossa audiência de trazer um pouco dos clássicos regionais, falar um pouco da região Norte, da região Nordeste, e a gente não tem tanta propriedade. Foi aí que o Aguiar, sendo o produtor desse programa, entrou em contato com vocês três aí, falou que ia trazer 3 grandes rivais aqui pro programa, e a gente vai poder destrinchar um pouco, vocês vão falar sobre a rivalidade, e acho que assim, a gente tem muita propriedade pra falar aqui com o pessoal de São Paulo, né, a gente tem as rivalidades que a gente acha, tem até um programa que a gente fez chamado Clássico é Clássico e Vice-Versa, que a gente tava falando, né, sobre os clássicos, né, do Sul, os clássicos aqui de São Paulo. Me interessa bastante saber como que é a rivalidade entre vocês aí, e quem que é o maior, essa disputa de quem cai, quem desce. Acho que o programa vai ser legal, não é, Caissara? É isso aí, o 86, mas você já falou demais, tem um monte de convidado aí pra falar. É isso aí, divadores. Hoje programa com casa cheia. Acho que batemos o nosso recorde de participantes aí e talvez de tempo de programa, né, 86? A gente tá gravando isso aqui póstumamente, né, ao programa que a gente gravou com o Rony, com o Marcos e com o Iverson. Foi um programa bastante legal, a gente já tava devendo isso, né, de trazer convidados do Nordeste, também a gente tem intenção de trazer o pessoal do Norte, e, enfim, do Sul também, né, pro lado do Grêmio, do Inter, do Juventude, mas dessa vez a gente cumpriu, trouxe o pessoal do Nordeste aí, a rapaziada mandou muito bem, fez um programa bastante divertido, com a ajuda aí do Aguiar e do doutor Amon, Aguiar? Isso mesmo. Não posso finalizar sem dar um agradecimento ao doutor Amon, que se não fosse ele, essa reunião não tinha acontecido. Beleza? Hoje a gente não vai ler e-mails, né? Até porque não teve tantos e-mails assim. Esse pessoal, acho que acabou voltando. A gente acabou voltando no começo desse ano aqui. A gente não teve uma participação intensa dos nossos ouvintes, mas a gente espera que nas próximas oportunidades aí a gente consiga ler. E acho que nem dá pra gente ficar falando muito tempo aqui, que o programa ficou bem longo e ficou bastante legal, né, não, Aguiar? Só pra fechar. Não, então, só pra fechar. O Anjo Caído mandou, vamos falar que ele não participou. O Anjo Caído não participou por causa que teve o Santa Cruz, né? Ele falou que não mexe com essas coisas. Não dá, falou que não era propício. Eu
Bom, chegamos, amigos juradores, e aqui a gente está numa posição confortável, 86 Guiar, que aqui a gente só vai deixar o ringue pro pessoal se degladiar aí. Quem é o maior do Nordeste, o Rony? Olha, cara, eu vou ser bem sério, eu não tô aqui pra mentir, né? Na minha opinião, em referência ao que você fala, tem vários aspectos que a gente pode citar aqui. Não, eu quero falar. Vamos se concentrar aí no estado de Pernambuco aí. Quem pode se dizer que é o rei do estado aí? Quem tem mais títulos estaduais de Pernambuco? Do esporte. Eu tenho a lista. Rapaz, em Pernambuco não tem nem o que falar, né? Sport Recife, 42 títulos. Santa Cruz, 29 títulos. Náutico, 22 títulos. E o futuro Bayern de Pernambuco, Salgueiro com 1. Mas isso aí também é até importante eles ficarem falando como que é a projeção ao longo dos anos. Porque assim, que nem vocês estavam falando do tal de América aí que tem 6 títulos. Quem que é o grande campeão, por exemplo, da última década aí de Pernambuco? Na década, é o Santa Cruz. Não ouvi. Década, né? Mas se a gente for ver, se a gente for falar somente por década, então posso falar que na década retrasada o Sport foi o maior, e na outra década e assim por diante. O Náutico teve lá seus anos aí dourados, mas hoje em dia, meu amigo, tá muito difícil. Agora, o Santa Cruz é o único que ainda faz uma graça, né? Tá, mas vamos falar o seguinte, então. Vamos pegar, por exemplo, o Náutico do Rony. Rony, faz uma breve apresentação aí. Qual é o principal título do Náutico e como que é o histórico do Náutico aí na primeira divisão? Ele cai muito? Quantas participações ele tem? Mais ou menos assim, lógico, não precisa ser exato, assim, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, pelo que a gente percebe aqui, o Sport é o time que mais frequenta a primeira divisão. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. O grande título do Náutico recentemente, né, foi o título nacional da Série C, o ano passado. Isso aí deu uma baita moral pro clube. Um clube que vinha decepcionando muito sua torcida, tanto nos campeonatos estaduais, né, que vinha deixando essa vaga pro Sport, pro Santa, deixou escapar o ano passado também, tinha um elenco bom para poder disputar a final e acabou sendo eliminado aí. Então eu acho que o Náutico, o único título que o Náutico teve aí importante, que deu uma moralzinha pro Náutico, além do acesso também, né, a Série B, o título da Série C. Beleza, e agora o Sport. Fala aí, Iverson, defende seu time agora. O Sport, ele não é o mais velho, mas todo torcedor, né, posso dizer assim, pernambucano, sabe que o Sport é o maior do estado. Isso aí é, assim, sem sombra de dúvidas em tudo, né? Primeiro, o Sport é o time que tem mais títulos, né? Títulos de tradição no Campeonato Brasileiro, assim, não todo, no futebol. Ou seja, o Sport foi campeão brasileiro de 87, que até hoje o Flamengo tenta todas as formas tirar esse título do Sport, mas não existe, né? O jogo foi jogado, o Sport empatou com o Guarani lá, ganhou em casa e foi campeão. E tanto que a taça tá lá na sala de troféus da Ilha do Retiro, e a FIFA e a CBF reconhecem o Sport como o único campeão de 87. Então, para nós, torcedores do Sport, esse é o maior título que nós temos. Lógico que logo depois desse Campeonato Brasileiro da Série A, né, que foi em 87, que foi essa famosa Copa União, o Sport, alguns anos depois, foi rebaixado para a Série B, mas ganhou o Campeonato Brasileiro da Série B em 90, né, que foi contra o Atlético Paranaense. Outro título que também eu acho que é um dos mais importantes é o da Copa do Brasil, em cima do Corinthians, né? Então aquele título ali foi muito importante também. Fantástico título, diga-se de passagem, em cima do Corinthians com Carlinhos Bala, o mito. Bom, então, e agora o Marcos sobrou para defender o Santa Cruz. Ô Marcos, eu não sei, eu tô sentindo que você é o que tem o time aí mais judiado, hein? Não sei não, hein? Rapaz, depende do ponto de vista. Vamos lá, defende aí o Santa, então. Bom, o Santa Cruz é o mais novo aqui, né, do estado, mas é o segundo aí em títulos do Campeonato Pernambucano. Teve aí grandes participações na Série A na década de 70. Deveria ter sido campeão da Série A se não tivesse sido garfado aí contra o Cruzeiro na semifinal. Quando isso? Em 70. Só buscar aí
Semifinal Santa Cruz e Cruzeiro. Gol totalmente impedido ali do Cruzeiro, mas enfim, é a vida, né? Se tivesse o VAR, vocês seriam campeões. Provavelmente. E a gente também tem uma Série C, 2013, contra o Sampaio Corrêa, e ganhamos em 2016 a Copa do Nordeste, né? Que é hoje aí a maior competição regional do Brasil, né? Acho que o Iverson até esqueceu de citar também que o Sport também ganhou já a Copa do Nordeste. E foi porque assim, não, na verdade, não é que eu esqueci. É porque isso já faz parte, sabe? Do futebol. O esporte tem a outro Copa patamar. do Nordeste, Copa do... igual o Bruno Henrique é outro patamar. Então, sabe como é que é? Ô, Marco. Em 2016 foi campeão aí da Copa do Nordeste, mas devido a algumas circunstâncias a gente tá meio para baixo no momento. Mas ainda assim, vale ressaltar que quando qualquer rival pega o Santinho aqui, não tem pra ninguém não, viu? O Sport pode estar na Série A, Santa Cruz na Série D, pisa na cachorra de peruca. Ô Marcos, eu queria entender com você, cara, porque eu tava vendo aqui a situação do Santa, tá na Série C e não conseguiu acesso esse ano, né? Só que em 2016 vocês estavam na Série A, que era aquele time do Keno e do Grafite, né? O Keno fez bastante sucesso naquela temporada. Cara, que ladeira vocês pegaram que foram parar na Série C, há poucos anos depois? Esse aí é um caminho que a gente tem feito constantemente, né? É devido a muitas gestões aí que infelizmente vem prejudicando o clube. O time de 2016 dava para brigar tranquilamente ali entre os 10. Quem viu sabe. As grandes atuações aí que o time teve. Não era time para ser rebaixado, mas o Santa Cruz vem sofrendo bastante aí nos últimos anos com o salário atrasado. E no segundo semestre sempre cai o rendimento por conta desse tipo de problema. Contrata os jogadores, faz um excelente primeiro semestre. Foi campeão aí, tanto que foi o maior campeão da década. Ganhou títulos aí ganhou o título da Copa do Nordeste, mas no segundo semestre a coisa sempre desanda. Tem acontecido isso aí bastante tempo aí durante esses últimos anos e se repetiu nessa última temporada, né? Fez uma boa campanha aí na Série C na primeira fase, liderou de ponta a ponta, não perdia para ninguém, no final deu aquela famosa pipocada. Mas deixa eu só interromper aqui rapidinho. É o seguinte, pessoal, caso vocês não saibam, tem um time em Pernambuco que é conhecido como time que nada e morre na praia, né? Esse time é o Náutico. Só que o Santa Cruz nos últimos anos está virando um Náutico da vida. Tava lá em cima e ela segue o líder. Aí quando chegou no final, morreu na praia. Mas acho que é mal de tricolor isso aí, hein? Ô Iverson, eu acho que você tá equivocado. Eu gosto de comparar o Santa Cruz com a caverna do Dragão. O desenho lá, entendeu? Eles acham que vão conseguir, mas eles voltam pro mesmo lugar. E assim, só enfatizando, eu tô com a listagem aqui, e em 2016 o Santa Cruz, ele teve, além da Copa do Nordeste, né, ele disputou a Série A, né, então nessa última década o Santa Cruz disputou a Série A 2 vezes, mas eu não tô aqui para falar do Santa Cruz, eu tô aqui para falar do Náutico. Nessa última década, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, o Náutico disputou a Série A com boas colocações. A 2007 em 15º a colocação, acabou a competição. Em 2008, só um atrás, né? Que é 16º. E em 2009 aí já decaiu um pouco em 20º lugar e também em 2013 20º lugar. Agora em 2012 teve uma excelente campanha aí. O Náutico estava com um time muito bom, ficou com a 12ª colocação. Então eu acho que o problema do Santa Cruz, né? Voltando ao Santa Cruz que vocês estavam falando aí, o João Marco conhece bem, a gente tem um amigo aí que ele gosta de citar, a política das velhas raposas, né? Então eu acho que o problema do Santa Cruz sempre foi a diretoria. Eu também acho que o quesito do Santa Cruz é a diretoria, assim, a gestão, né, em si, porque o Santa Cruz teve um time, assim, muito forte. Eu acho que o time do Santa Cruz, eu não me lembro fora 2000 e... Não lembro o ano que o Santa foi campeão, né, foi vice-campeão da Série B, que foi em 2005. Teve aquela batalha lá dos aflitos, lá com o Grêmio, lá no Náutico Grêmio. Depois daquele time ali, com Carlinhos Bala, Rosenbrick, Reinaldo, eu acho que o time que o Santa Cruz, assim, foi aquele time que, poxa, era o time, foi o time do Santa aqui com, acho que foi 2016, com Grafite, Keno, Renatinho. Cara, era um timaço, pô. Era um timaço, mas o Santa Cruz não conseguiu ficar na Série A, né? Teve uma campanha, tipo assim, horrível. E com um timaço.
timaço, né? Então, aí eu vejo que a gestão não conseguiu segurar os jogadores, não conseguiu. Aí começou só a cair, mano. Então, é complicado aí esse quesito do Santa Cruz, porque um outro ponto que eu acho, assim, importantíssimo é que o Santa Cruz, ele consegue fazer uma contratação de jogadores que quando vai jogar contra o Sport dá muito trabalho, pô. E o Sport tem mais dinheiro, contrata os jogadores e perde pro Santa Cruz. Tá vendo como é que é as coisas? Tudo normal. Mas eu acho que o que acontece é o seguinte com o Santa Cruz, né? Se entrelaçam aí a má gestão com também, tipo, azar, né? Que nem o João Marcos citou aí sobre a disputa, né, com o Cruzeiro lá que poderia conseguir o acesso e o título, né, e não conseguiu. E também, olha só a questão que se colocou também diante da época da Batalha dos Aflitos, né, o Náutico ganhando aquele jogo, os dois subiriam, entendeu? Então, assim, você vê que não é só má gestão também. Então, além do Náutico ser um lazarento muitas vezes, né, o Santa Cruz também se enquadra nisso, né, por ter grandes oportunidades e muitas vezes deixar passar. 5 segundos para o fim do jogo, pelo cronômetro, apita o árbitro, termina em Campina Grande o Santa Cruz, campeão da Copa do Nordeste 2016. O Santa Cruz é campeão da Copa do Nordeste 2016. A festa é de Pernambuco na final contra a Paraíba. Festa dos tricolores no Estádio Amigão aqui em Campina Grande. Conquista o título. Eu vou pegar pra vocês, assim, a visão que eu tenho aqui quando a gente tá falando de times do Nordeste, principalmente, no nosso caso aqui, o Pernambuco. O Sport, a visão que eu tenho, assim, é que, assim, o Sport é aquele time mediano no Brasil, que às vezes pega uma Copa do Brasil ali, às vezes luta por uma vaga na Libertadores, mas, assim, eu não me lembro do Sport falar assim, cara, o Sport esse ano tem chance de ser campeão brasileiro. Já o Náutico e o Santa, a visão que eu tenho é que, assim, se o Náutico e o Santa vêm pra primeira divisão e conseguem se manter na primeira divisão, tipo assim, é um feito gigante. Vocês entendem que, por exemplo, o Marcos e o Rony, vocês entendem que, por exemplo, o time de vocês, se vem pra primeira divisão e se mantém na primeira divisão, é uma coisa, já boa? Vocês pensam um dia do Náutico e do Santa ser campeão? E no caso do Iverson, você pensa no Sport um dia poder, assim, chegar a título brasileiro? Vocês pensam nisso? Atualmente, cara, é o seguinte, acho que para você sonhar nisso, né, você tem que se apegar a uma base firme, a um elenco firme, a uma diretoria que está trabalhando corretamente. Um exemplo, ano passado, a diretoria do Náutico foi excelente. Folha de pagamento em dia, tudo bonitinho, tudo certinho, mas o elenco que o Náutico tinha investido todo esse dinheiro foi um elenco errado, na minha opinião, né, como torcedor. Avaliando o elenco que foi formado, foi um elenco que não tinha uma estrutura legal. E aí, depois de ter investido tanto dinheiro, agora é bola pra frente. E deu no que deu. Vários vexames aí, né? Não conquistou o Pernambucano, brigou pra não cair, e tudo isso aí que vocês viram. Mas eu acredito sim que o Náutico pode vir a fazer parte da Série A e dar trabalho e até mesmo brigar por um título. Só que assim, tem que melhorar muito, muito mesmo. Até porque o Náutico tem bons históricos de jogos em que enfrentou grandes times, né, como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né, e vários outros times aí, conseguiu vencer esses jogos fora de casa. Então você vê que isso aí é uma coisa que o Náutico pode vir a conquistar, né? Só que assim, tem que melhorar muito. E eu não vejo hoje nenhum time pernambucano pronto para brigar por esse título. Mas posso assim que a diretoria possa vir fazer um bom trabalho e aí trazer melhorias para o clube para estar realmente sendo um time disputável, né? Coloca na competição para brigar mesmo. Então, se eu falar que vejo Santa Cruz sendo campeão brasileiro de uma forma assim mais breve, eu vou estar falando uma besteira gigante aqui, porque a gente vê aí times com um investimento muito maior, com muito mais organização, com uma gestão muito melhor, como que teve aí o Bahia, o Fortaleza, até o próprio Sport alguns anos atrás. E você vê que esses times, mesmo dessa maneira, o Ceará também, eles não chegam nem perto de brigar pelo título. Não tem como hoje os times do Nordeste, mesmo que sejam, por mais organizados que sejam, brigar com o Flamengo, com o Palmeiras, com São Paulo, Corinthians. A diferença é muito grande. O investimento que esses times têm, patrocínios e etc., são muito maiores. Os jogadores, o plantel, o elenco ali é muito diferenciado. Então, hoje um time nordestino joga a Série A, com o primeiro plano de se manter na Série A
com o segundo plano ali de, se possível, ganhar uma vaga na Sul-Americana, e um sonho alto com o time nordestino hoje é jogar a Libertadores, conseguir uma vaga ali no G6 para jogar uma Libertadores da América. Então, eu não vou dizer que é impossível, porque a gente não sabe, mas é uma coisa aí de um caminho muito longo, de mudança, de gestão, de investimento e etc. Então, é um pouco complicado. Essa é a visão que eu tenho hoje. Pois é, cara. Então, assim, em relação ao esporte, eu vejo que o esporte já deu muito trabalho, né, para os times a gente fala, né, em Pernambuco, do time lá do eixo, né, Rio-São Paulo, e principalmente eu acho que a melhor campanha do esporte nos pontos corridos foi em 2015, né, agora com o Diego Souza, com o André, com o Marlone, a galera, assim, aquele time do esporte era um timaço, cara, era um time que dava trabalho e, tipo assim, não abria para ninguém, né, mas assim, na minha visão, eu não vejo o esporte ultimamente, agora, ou nem tão cedo, brigando por um título. Por duas coisas. Primeiro, a estrutura que o esporte tem em si, no todo, é uma boa é uma estrutura até de ponta, assim, né, comparada aos clubes do Rio São Paulo, assim, daquele eixo. Mas a estrutura num todo, quer dizer também a questão financeira, né, eu acho que o esporte não tem essa possibilidade. O outro ponto eu acho, né, na minha opinião, que, querendo ou não, cara, rola sim, né, por trás dos panos ali, juiz sendo pago, né, para poder puxar para outro time. Então, assim, é difícil, bem difícil. Ainda mais o campeonato de pontos corridos, né? Como, infelizmente, nesse campeonato agora, a gente viu que muitas vezes o esporte foi prejudicado pelo VAR, era pênalti, o VAR ia lá, olhava, mas mesmo assim não dava nada. Teve um caso interessante, que aquela Nadine Bastos, né, da Globo, ela colocou, olha, pra mim não seria pênalti essa bola aqui, porque veio do mesmo time. Só que aí no jogo anterior do Botafogo, acho que Botafogo e Corinthians, não lembro, acho que foi Botafogo e Goiás, ela não, isso é pênalti, não tem, tipo assim, foi basicamente o mesmo lance, né? Então, assim, eu acho que, infelizmente, agora o esporte não tem essa condição, não. Tanto que tem muita dívida, né? Então, eu acho que os clubes brasileiros, eles estão com muita dívida, né? E agora, na pandemia, aí que piorou mais ainda. Então, no momento, eu creio que não. Mas eu acho que entre os três maiores, né, daqui do estado, eu acho que, querendo ou não, o time que tem mais condições, né, de chegar mais longe e assim, em si, brigar por um título, eu acho que o esporte. Que, querendo ou não, pesa muito, né? Muitas coisas aí. Então, eu acho que o esporte, ele tem mais chance. Agora o Santa Cruz, coitado. Deixa eu só uma pergunta rápida. O Sport é o único aí do Recife que já pode disputar a Libertadores? Não, o Náutico também. O Náutico disputou, mas faz tempo ou faz pouco tempo? Foi lá em 60 e pouco. Ah, tá. 60 e uns quebradinhos o Náutico. Nenhum de nós éramos nascidos, né? O Náutico foi vice-campeão um dos 5 títulos do Santos, de Pelé. Por isso que disputou a Libertadores. O Náutico ali, cara, aquele time ali tinha o Bita. E, meu pai do céu, aquele cara ali, tem um cara do nosso grupo aqui, né? Que é o Betão, que ele coloca o Bita ali numa estátua e fica adorando o Bita. Tudo é o Bita, mas querendo ou não, ele jogou demais, cara. O goleiro do Santa tentou desconcentrar o artilheiro do Salgueiro. Miller Fernandes mandou no canto. Maicon Clayton não pegou. E finalmente, pela primeira vez na história, ouvimos essa frase: Salgueiro campeão pernambucano de 2020. O Santa ficou com o vice-campeonato, sem perder nenhum jogo no estadual. Foi inédito, né, esse título do Salgueiro, não só na questão de o Salgueiro ter sido campeão, mas foi a primeira vez que um time que não é da capital foi campeão estadual. É correta essa informação, beleza? Foi a primeira vez, é isso? Correto. A minha pergunta para vocês é o seguinte: foi uma grande surpresa esse título do Salgueiro, ou vocês achavam que a campanha que o Salgueiro estava fazendo, ele ia chegar a esse título? Vocês ficaram espantados ou ia acontecer isso realmente em algum momento? Não, isso aí já estava previsto já há alguns anos. O Salgueiro ele vem dando trabalho e os grandes de Pernambuco há um tempo já. Inclusive já jogou final contra o próprio Santa Cruz em 2014, jogou a final contra o Sport em 2017. Então o Salgueiro vem batendo na trave já há algum tempo. Então para mim não foi muita surpresa não. Eles já estavam aí próximo disso há alguns anos já.
Eu acho que, assim, na mesma opinião do Rony, eu ia falar sobre esses outros anos, né? Acho que há uns 10 anos atrás, a quarta potência de Pernambuco, na minha opinião, era o Central, né? Que é um time lá de Caruaru. O Central, ele foi campeão brasileiro da Série B, né? Então, assim, até então, pra mim, era o Central, a quarta, né? Maior força. Só que aí o Central foi caindo, e o Salgueiro foi, tipo assim, deu uma alavancada gigante, cara. Tanto que veio, né, a ganhar esse título. E eu acho que aí há uma grande diferença entre o Salgueiro desse ano, de 2020, com a gestão de Santa Cruz. Porque o Salgueiro, ele veio numa crescente até chegar a ser campeão pernambucano, né? E o Santa Cruz sempre estava numa crescente, mas não conseguia, né, em si, não ser campeão pernambucano em si, subir, né, para Série B, Série A. Então, a gestão de ambos, em certos momentos, funcionou e não funcionou. Eu concordo com o Botinho aí. Eu também ia comentar também referente ao Central, porque o Central, ele era visto como um clube empresa do interior, né, em Pernambuco. Que ele era um clube que produzia muitos bons jogadores, né, para vender fora, e também conseguiu montar um bom elenco que sempre dava trabalho aí para o time grande de Recife. E, na minha opinião, o Salgueiro veio a ser uma surpresa, porque eu achava, na minha opinião, né, que quem iria disputar essa final seria o Sport e o Santa. E assim, foi uma surpresa quando eu vi o Salgueiro na final. Então eu falei, pô, agora é a hora dos caras. E eles conquistaram, né, mostraram o porquê vinham brigando tanto. Mas eu achei justo, como o João comentou também, além de ser merecido, né, os caras vieram fazendo uma campanha há muito tempo lá atrás, mas pra mim foi uma surpresa isso acontecer no ano 2020, né? Porque eu achava que o Santa Cruz e o Sport estavam com duas equipes muito bem qualificadas para poder disputar o título. Rony, Marcos e Iverson, eu queria saber de vocês referente aos estádios, porque cada clube aí tem o próprio estádio, né? O Náutico tem os Aflitos, o Santa Cruz, o Arruda, e o Sport e a Ilha do Retiro. E na Copa de 2014 a gente teve a construção também da Arena, que ela fica até um pouco mais afastada da região ali metropolitana, ali, podemos dizer assim. E eu queria saber de vocês, assim, se fez sentido essa construção da Arena e saber como que é o estádio de cada clube, qual condição ele se encontra, e se tem aquele estádio que o rival olha com mais medo, assim, quando vai jogar, assim, se tem um estádio que bota mais medo no rival entre vocês aí, se existe um consenso. Eu acho, na verdade, eu nesse momento agora, pessoal, caso vocês não saibam, né, nem todos, eu tô morando no Amazonas, né? Eu tô morando no Amazonas aqui já fazem 8 anos. Mas já voltei em Recife, voltei pra cá de novo e ficou nessa, né? Então, assim, quando começou a construção da arena, eu olhei assim, que ridículo, cara. Sem necessidade, porque a gente tem um estádio do Arruda, que é gigante. A gente tem uma Ilha do Retiro, que também já sediou uma Copa do Mundo. Eu, infelizmente, tá ruim, não posso falar dos Aflitos, porque é muito pequeno. Então, assim, aí eu vejo esses estádios aí qual seria o ponto? Poxa, vamos reformar um, né? E vamos colocar os jogos lá. Só que aí também, ao mesmo tempo, poderia, poxa, se for fazer no Arruda, e por que não na Ilha do Retiro? Aí iriam ficar naquela, né? Então, assim, beleza, construíram a arena. Aí quem vai mandar os jogos na arena? O Náutico. Nós sabemos, em Pernambuco, que a torcida do Náutico não é tão grande quanto a torcida do Sport e do Santa Cruz. E aí, resultado, na minha opinião, a arena nem sempre, né, vivia lotada, apesar que o Náutico tem um recorde aí, né? Acho que foi na final aí, não lembro. Tem um recorde aí de público. Mas, assim, a arena, pra mim, cara, foi um desperdício de dinheiro. Um grande desperdício de dinheiro. Eu acho que foi um grande tiro no pé, eu posso dizer assim, cara. Eu vejo por outro lado, a gente tem que levar todas as considerações, colocar à mesa, né? A gente também tem a questão política, né? Tem a questão dos interessados aí, né? Nessa construção, nesses investimentos. Então, eu acho, na minha opinião, que era favorável, né? Até porque você colocou bem, né? Essa questão de, vai criar um campo, né? Vamos supor que eles fossem revitalizar, melhorar o Arruda, Náutico Sport, ia ficar com inveja. E vice-versa. Sim, então, eu acho que deveria ser sim. Agora, o que eu acho que não deveria ter acontecido é conceder o mandatário ao Náutico. Por exemplo, era para ser um clube neutro, entendeu? Nós temos hoje aqui em São Paulo o Pacaembu. É um clube do governo, né? É um estado do governo. Estádio. Então, assim, era para ser neutro. E isso não poderia haver. Então, assim,
eu também discordo. Eu acredito sim que a torcida do Náutico seja a minoria, né? Dentre aí os muitos torcedores em Recife. Assim, eu tô sendo bem honesto. Mas assim, não dá pra desprezar os caras. Porque, mano, a torcida do Náutico colocou 57 mil. Foi o recorde em 2018. Então, assim, existe a torcida do Náutico. A torcida do Náutico tá lá. Se você fosse pegar também a questão de trazer a revitalização, a melhoria no estádio do Arruda, na minha opinião, cara, pela estrutura do estádio, pelo tempo que o estádio tem, deveria implodir e fazer outro. Porque a competição que estava sendo trazida, né, uma competição mundial, tinha que ter uma estrutura, 100% segura, né, 100% de acomodação, de conforto e etc. Então, assim, eu gostaria muito e assim, mesmo... Rony, deixa eu só te interromper aqui rapidão. Com toda a sinceridade. Eu acho que na época, entre os 3 estádios, o que em si ainda tinha uma estrutura que pudesse levar em consideração uma reformulação ali seria a Ilha do Retiro, né? Foi bem colocado o quesito do Arruda. O Arruda é um estádio gigante, a gente não tem o que dizer, acho que é o 4º, 5º maior do país, não lembro. Mas só que pra época, reformular, né, aquele Arruda ali, ia ser, eu acho que muito mais caro, cara. Entende? Não, Então, não, mas você coloca, você não só coloca a carestia disso, você coloca o tempo, foi muito rápido as construções. Um exemplo, a gente tem aqui Itaquera, que foi construído, né, de uma forma meio apressada. O estádio, até hoje, se você for lá, tá maquiado. Teve lá o problema que rompeu lá uma das colunas, né, que sustenta ali a parte. Isso. Então, assim, você vê que o estádio passou por essa maquiagem para ser entregue dentro do prazo. A mesma coisa iria acontecer. Aconteceu isso com a Arena Pernambuco também. Não foi entregue 100%, né? Então, assim, esse tipo de coisa deveria ter sido planejado a um longo prazo e se pensado mais. E hoje, tá lá a Arena Pernambuco, né? Eles tinham uma data, né? Uma data limite, né? Isso. Então, assim, o Náutico voltou pros aflitos, né? Que eu achei isso corretíssimo. Eu acho que cada um tinha que ficar na sua casa mesmo. E o estádio tá lá neutro, né? Faz show, cara. Igual Allianz Parques. Mete show lá dentro. Faz evento, sei lá. Tenta... fazer o estádio lucrar. Mas enfim, eu acho que cada um tinha que ficar na sua casa mesmo, deixar com que os clubes pudessem tocar, né, para melhorias e assim fosse. Mas assim, todo mundo fala, né, que o Náutico é isso, é aquilo, torcida pequena e tal. Mas, cara, 57 mil é um valor, é uma quantidade muito grande, né? Agora, uma coisa é você falar que o Náutico não tem torcida, outra coisa é você falar que a torcida do Náutico não é presente, entendeu? Eu acho que isso acontece. Aqui. Esse 50 mil foi em que competição? Foi na final do Pernambucano, eu acho. Mas Arena Pernambuco não cabe isso, pô. Não, na verdade, eu acho que o Rony tá tentando dizer aí 47. Mas também não cabe 47. Foi 42 mil públicos, se não me falha a memória. Não, 57 mil aqui, ó. Google. Em 20 de outubro de 2018, a Arena Pernambuco recebeu o maior evento da sua história e também o maior público já registrado, com 57.721 pessoas. O encerramento do centenário... isso não foi no jogo. Desculpa. Vamos pensar aqui. 46.154, tá correto, João. 46 mil. Foi o maior recorde. 46.154 pessoas. Você tava lá, Rony, nesse jogo? Não tava, eu tava aqui. Então, se você estivesse lá, já ia ser mais. Seria 155. Eu não tava lá, eu não cheguei em nenhum jogo depois que eu vim pra cá. Eu sempre torci muito pro Náutico vir jogar aqui em São Paulo, mas nunca subiu, então eu tô só na vontade, assisto só pela TV mesmo. Mas eu acho sim que a torcida do Náutico é uma torcida considerável, é uma torcida grande e que sempre que o time tá a mercê ali de uma conquista ou algo, eles aparecem. Mas eu fui pra uma final, eu tinha uma namorada, inclusive é amiga do João. Revelações, hein? Revelações. Eu fui levar ela para a final Sport e Santa. Eu confesso que foi uma final muito emocionante porque tava muito cheio, cara. E eu fiquei no anel superior do Arruda. E eu tava com outro amigo nosso chamado Igrinaldo. Foi muita gente. Quando foi gol o Santa Cruz foi campeão nesse ano. Quando foi o último gol do Santa Cruz, cara, parecia que o estádio ia cair, que a galera apaixonada ali, os torcedores de Santa Cruz, mas foi muito bom. Foi um jogo muito emocionante, que eu gostei pra caramba. Então, assim, em questão de torcida, cara, é admirável a forma que
os torcedores do Santa Cruz são presentes. Isso aí eu acho que não tem como discutir. Assim também como se a gente for olhar, mas assim, uma outra coisa também que eu achei admirável, 2008, final da Copa do Brasil, o Sport, a Ilha do Retiro tava lotadíssima, e a diretoria, como teve uma bronca aqui com o Corinthians no jogo aqui, a diretoria do Sport deu só 1.000 e poucos lá, parece, 1.000 e poucos ingressos, e o resto foi tudo do Sport. E o resto foi tudo do Sport. Tudo do Sport. Então, eu acho que assim, a torcida os times do Nordeste têm as suas torcidas apaixonadas. Só que, como o Botinho enfatizou aí, a gente sofre, né? Um preconceito, um tipo de xenofobia, digamos aí, no campeonato. A gente sofre isso, sim, cara, por ser do Nordeste. Então, muitas vezes a gente tem o pessoal aí do Sul implica muito com o nordestino. Mas o Nordeste é grande, pô. Tem muitas equipes grandes. Muita história o Nordeste tem. Então, Neto, eu acho que ao decorrer do campeonato, eu dei acho que várias entrevistas falando disso, né? Porque geralmente existe um preconceito contra times do Nordeste. É verdade? Né? Existe, Neto. É verdade, porque às vezes Neto. todo mundo fala, o time do Nordeste não paga, time do Nordeste. Só que, Neto, eu acho que cheguei a falar várias vezes que eu me surpreendi demais com o Vitória. Vitória tem uma baita estrutura, cara. Vitória tem campos de treinamento que são melhores que campo que a gente joga no Brasileiro. O campo do Vitória é um tapete. O Vitória tem um hotel dentro da concentração. Do Barradão. Que é igual ao Santos, que não deve nada para nenhum time. Um time que paga rigorosamente em dia. Então, infelizmente, acaba que acontecendo esse preconceito com o time do Nordeste. Querendo ou não, Neto, não tem muita mídia, né? Passa pouco na televisão. Então acaba... Não passa jogo, só passa jogo televisionado quando é contra o Corinthians, contra o Palmeiras e o Flamengo. Então acaba que fica um pouco esquecido. Mas e tem torcida pra caramba. Muita torcida, cara. Uma torcida apaixonada, uma torcida que lota o estádio todo. Você vê o Vitória, lançou Paulo Isidoro, Dida, Vampeta, Dita, Júnior, Alex Alves. Então, né? Então a estrutura, cara. Eu mesmo fui um cara que cheguei lá e falei, eu vou pro Vitória. Que já tinha passado por grandes clubes. Eu vou chegar, por mim ficaria 5, 10 anos aqui, ué. É um clube que não deve nada pra nenhum clube hoje do futebol brasileiro. Eu tava vendo uma coisa também interessante, olha só pra vocês terem uma ideia, né? Então eu tô morando aqui no Amazonas. Se vocês forem ver em Pernambuco, ali na cidade de Recife, a capital, a maioria, assim, em todos os sites que já fizeram aí essas estatísticas, dizem, né? E todo mundo sabe que o Sport tem a maior torcida do estado. Beleza. Logo depois do Sport vem a do Santa Cruz. Logo depois da Santa Cruz vem a do Náutico e assim por diante. Só que a torcida do Flamengo, posso dizer assim... Só interrompendo um pouco o Botinho, assim, minha opinião, cara, eu não acho que seja a maior torcida do Sport, de verdade. Eu acho que é a maior torcida do Santa Cruz. Eu tô aqui em São Paulo, vejo muitas camisas do Sport, mas também vejo muita camisa do Santa Cruz. E pelos históricos, né? Um exemplo, o Santa Cruz já chegou a lotar o Arruda e ter milhares de pessoas fora do estádio. Então você vê que a quantidade, qual é a capacidade aí, João, do Arruda? 40 e poucos mil, 50 mil? O Arruda, ele cabe 90 mil pessoas, mas hoje a capacidade dele foi reduzida para 60 mil. Então, é por isso que eu enfatizei naquele momento, desculpa te cortar, Botinho, mas eu acho que esse é um assunto interessante pra gente enfatizar essa questão de quantidade de torcedores, né? Torcedores presentes, né? Então, assim, nessa questão, eu sei que a proporção da equipe, da torcida do Sport deve ser maior também, assim como a do Náutico também. Mas, cara, de presença, né? De torcida em si, atuando, é o Santa Cruz. E eu acho que isso aí é uma coisa que não tem como discutir. Eu concordo, Rony, contigo, no quesito da torcida do Santa Cruz ser aquela torcida presente, né? Mais presente no estádio. Isso eu concordo 100% contigo. Isso aí, tranquilo. Uhum. Mas ainda acho que a torcida do Sport, em número, né? Torcedores num todo, é maior que a do Santa Cruz, né? Número de torcedores. Presença no estádio, a torcida do Sport, eu creio que tem muitos safados, né? Que o time tá ruim, não vai. Aí tem aqueles que, quando o time tá bom, lota, né? Então, assim, a torcida do Santa Cruz, eu creio que sim, nesse quesito, assim, ela é mais presente, né, no estádio. Pronto, eu vou entrar nesse... Deixa eu falar agora sobre a torcida, vamos lá. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente pode afirmar que a torcida do Sport é a maior e a mais modinha do estado, né? O quesito do modinha aí, a gente já discorda um pouco. Por quê? Um exemplo, a gente não pode generalizar, né? Generalizar a gente não pode. Mas a gente sabe. A gente tá trabalhando aqui com um percentual de uma média, né? Porque para mim não faz sentido a torcida ser a maior do estado
e ser e não ser a maior em comparecer em jogos, em lotar jogos, e como você mesmo falou, comparecer mais em massa quando o time tá numa fase boa, quando tá na fase ruim, sumir do estádio. Houve momentos onde a torcida do Santa Cruz mal ia ao estádio também, quando o Santa Cruz estava bem ruim. Em que ano? Houve esses momentos. Você pode ver, assim, voltando a média de público dos últimos anos, assim, houve. Mas também como houve momentos onde a torcida do Sport estava lá presente 100%, era pronto. Tanto que o recorde da Arena, o Sport quebrou o recorde do Jogo do Brasil, né, lá na Arena, e o Náutico quebrou o recorde do Sport, acho que 100 e poucos torcedores a mais, né? Então, assim, o quesito em questão aí, né, como o Rony colocou, a torcida do Santa Cruz ser mais presente. Beleza, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi dessa forma. Por muitas vezes, a torcida do Sport também estava lá, o time estava ruim, mas a torcida estava lá presente. Mas também houve momentos em que o time estava bom e a torcida também nem sempre compareceu. Para ter ideia, em 2008, parece, eu fui pro jogo do Sport lá na Copa do Brasil, que o Sport passou, né? E a Ilha do Retiro não tava lotada. Sport e Vasco não tava lá essas coisas todas, entende? Então, assim, seguindo esse mesmo raciocínio, tudo bem, eu acredito e não discordo que a torcida do Santa Cruz, em quesito de mais presença no estádio, ela é maior que no caso assim, no quesito entre outros clubes, né, lá da capital. Mas em número de torcedores, a do Sport é maior. Pra mim é um pouco incoerente, entendeu? Porque o pessoal fala muito de pesquisa, de IBGE e etc. Eu, particularmente, nunca fui entrevistado. Ninguém nunca me parou na rua e me perguntou: e aí, tu torce pra que time? Pronto. E se tem alguém que já foi entrevistado na rua, se pronuncia aí, porque eu não conheço não. Então, eu acho engraçado. O pessoal, a torcida do Sport é maior segundo o IBGE. Mas eu não me recordo de ter visto em momento algum uma notícia do tipo: o Sport tem a maior média de público das 4 séries, o Sport é destaque, lotação de torcida no estádio. E o Santa Cruz em 2011 aí, quando tava na Série D, pra você ver, na Série D, não foi em Série A, nem Libertadores não. No pior momento do clube ali, na Série D, teve a maior média de público do Brasil. Não foi da Série D, nem da Série C, nem da Série B, não. Foi dentre as 4 séries. O pior momento do Santa foi quando o Santa não tinha série nenhuma. Não, mas aí, quando não tinha série nenhuma, não tinha como ir pro estádio, né? Mas jogando a Série D, lotava ali o Arruda e teve a média de 38 mil pessoas por jogo. Foi destaque até internacional até Santa Cruz. Eu nunca fiz com a torcida do Sport e nem com a torcida do Náutico. Na minha opinião, eu acho que a torcida do Santa Cruz, quesito paixão pelo seu time, é a mais apaixonada do estado de Pernambuco. Paixão. Mas volto a dizer, em quesito de números, quantidade de torcedores, eu acho maior a torcida do Sport. Mas baseado em quê? Se a gente não vê pesquisa de ninguém, do estádio você não quer. Só pra gente não ficar preso nesse assunto, eu trouxe números aqui. Os números são irrefutáveis. No Instagram, seguidores do Sport do Recife. Eu ia falar isso agorinha. 689 Mande lá pra ele ouvir. Santa Cruz, 296 mil. E o Náutico, no pódio aqui, 139 mil. Então o Sport aí tem mais que o dobro do que o Santa e umas 4 ou 5 vezes mais do que o Náutico. Então acho que dá pra gente encerrar esse... Falando em quantidade, né? Porque quando você fala em paixão, aí fica numa coisa intangível, então é difícil dimensionar. Mas em relação a números aqui de torcida, dá pra dizer que o Sport aqui tá ganhando de lavada. Pronto, aí a gente dá um conselho pra torcida do Sport. Deixa o Instagram e vai pro estádio. Caissara 86, deixa eu fazer uma pergunta aqui diretamente pro Rony e pro João Marcos. Quer dizer vamos dizer assim, se o Sport caísse pra uma terceira divisão como Santa Cruz e Náutico já se encontraram, o Sport ia jogar pra torcida como no Covid, sem torcida nenhuma? Que a torcida do Sport não é a torcida fiel? Fechava a porta. Acabou o time. Acabou, pô. Ô Iverson. Sabe por que falou isso? É porque o Sport nunca caiu pra ser, cara. Então não tem como adivinhar. Que bom pra instituição, né? Porque se isso acontece, você já sabe, né? Agora, uma coisa é fato. Ola de Boa Viagem. Se tiver qualquer clássico que seja, né? Santa Sport
e o Sport perder, você não vai ver uma camisa do Sport. Sport e Náutico. Se o Sport perder, você não vai ver uma camisa na hora de Boa Viagem. Você não vai ver, cara. Os torcedores somem. Agora, se acontece o contrário, você vê o torcedor lá. Você vê o torcedor do Náutico, você vê o torcedor do Santa com a camisa. Entendeu? Então, esse é um grande detalhe aí da torcida do Sport, cara. E isso é um fato, cara. Isso é um fato generalizando. Verdadeiro mesmo. O pessoal aqui conhece bem e sabe que quando o rubro-negro perde um jogo, o cara some, ninguém sabe, ninguém viu. Quando vence um jogo, pronto, tava só levando tromba aí na Série A. Venceu hoje o Botafogo. Pode sair amanhã na Rua de Recife que você vai sentir um cheiro forte de naftalina. Tiraram tudo de uma roupa para esconder o armário. Ô, João, ainda mais que foi o protagonista aí, né? Pelo rebaixamento do Botafogo. Aí, tão grandão, né? Tão grandão, peito estufado. E o jogo acabou assim. Sport campeão da Copa do Brasil com o placar necessário 2. Corinthians 0. E foi só comemorar com direito a lágrimas. É muita felicidade. Nosso trabalho foi recompensado. Papai do céu é rubro-negro. O Sport foi sem valente do começo ao fim da competição. Quem não acreditou na gente, que a gente era Zarão, tá aí. E graças a Deus foi campeão. Com medalha no peito, os jogadores se abraçaram, levantaram a taça. Depois foi a vez de saudar a torcida com a volta olímpica. Passar aí um pouco da rivalidade, né, regional e quando se tem um tipo de união, né, vamos dizer assim. Por exemplo, não sei quem citou aí, mas vocês falaram um pouco sobre a xenofobia, né? Hoje no Brasil, principalmente quando teve, independente de questões políticas, quando teve a eleição de 2014, teve um acirramento de regiões, né? Então, tipo, o pessoal do Sul aqui, o Sul é meu país, estavam falando para separar o Nordeste e tal. E vocês citaram a questão da xenofobia. Como que vocês enxergam quando, por exemplo, vocês conseguem ver isso dentro de campo, quando você tá jogando um time aqui do Sudeste contra um time do Norte? Há um menosprezo por time do Nordeste ou por parte da torcida? Vocês conseguem identificar isso? E, por exemplo, quando, tipo assim, alguém do Sudeste aqui tira um sarro ou faz um tipo de preconceito, uma xenofobia com alguém, independente de quem seja o time, os outros times tomam as dores dos co-irmãos? Acho que com certeza, né? Aqui em si, né? Tipo assim, eu acho que a maior frase, né, que um nordestino pode ouvir que dói lá no coração é assim: e o Nordeste tem time? Acho que o Iverson, que tá aí em Manaus, já ouviu isso. O João, que também já veio pra aqui, pra São Paulo, né? Morou um tempo aqui, deve ter ouvido isso também. Eu que tô aqui, né? Eu ouço isso bastante, né? E hoje eu fico muito feliz, né? Pela boa campanha que teve o Fortaleza, o Ceará, outros times aí que tiveram bom desempenho, de poder mostrar um pouco de como vem crescendo o futebol nordestino. E se nós formos analisarmos os elencos que tem hoje, grandes times, inclusive do Sul, são compostos por jogadores nordestinos. São jogadores nordestinos. Então, assim, o Nordeste está tomando conta do futebol brasileiro, se você analisar por uma parte. Então, assim, com certeza a gente tem uma dor sim, né? Porque a gente sabe da tradição que o Nordeste tem em relação ao futebol, da história que o Nordeste tem em relação ao futebol. Então, eu acho que com certeza, não só eu, mas eu acho que todos que estão aqui presentes hoje, tanto o Iverson como o João, devem sentir sim. Às vezes, muitas vezes, menosprezado por conta de ser um nordestino, de ser um torcedor nordestino. Olha só, deixa eu só colocar aqui um ponto. Eu lembro que, quando eu cheguei aqui no Amazonas, as pessoas falavam, né? Teu sotaque é tão legal, eu amo o sotaque nordestino, né? Aí, assim, as pessoas começavam a falar dessa forma, né? Eu até que achava engraçado e, pô, beleza. E quando a gente for falar de futebol, a gente vai ver aqui no Norte, né? Eu posso dizer assim, no Norte, que a gente conhece em si que tem o Paysandu e tem o Remo. Beleza. Mas pro lado do Amazonas, hoje em dia, o futebol tá morto. Até que, do nada, surgiu o Manaus, né? Que foi criado há pouco tempo. E esse time começou a crescer um pouco aí, né? E agora tá na Série C, né? E creio que ano que vem vai dar umas porradas no Santinha de novo, né? Mas assim, o que é que eu quero dizer com isso? É que aqui no Amazonas, cara, se vocês forem ver aqui, a maior torcida que tem aqui é a torcida do Flamengo, cara. Por quê? Porque aqui eles não têm times assim, de expressão no futebol nacional. Então, onde você for aqui, o Flamengo joga hoje no domingo
qualquer bairro da cidade de Manaus que você for, ou qualquer outra cidade do Amazonas, você vai ver que tá todo mundo parado assistindo o jogo do Flamengo. Aí eu falo pro pessoal aqui, né? Mas vocês torcem pro Flamengo por quê? Aí veio na minha mente o motivo. É que aqui eles só assistem jogos que passam na Globo. Os jogos que passam na Globo é jogos do Flamengo. Aqui pro Amazonas, né? Ou seja, aquele time que eles mais veem é aquele time que eles escolheram para torcer. Só que aí, em Pernambuco, isso não acontece. Em Pernambuco, os jogos são de quem? São do Sport, Santa Cruz e Náutico. Então, é isso que eu tô dizendo assim. Por isso que, na minha opinião, a maior torcida do estado de Pernambuco é do Sport. Aí vem o Santa Cruz e o Náutico. Aí depois do Flamengo vai figurando ali entre os maiores. Pernambuco não. Mas se for na Paraíba, mesmo tendo time, o Flamengo tem a maior torcida, entende? Então esse é meu pensamento, assim, nesse quesito, cara. Pois é. E um dado legal aí, interessante, é que se você puxar qualquer estado do Nordeste, a maior torcida, a maior concentração vai ser do Flamengo. Até ganhando dos grandes da capital. E Pernambuco é o único estado que isso não acontece. É interessante como você perguntou aí se a torcida do estado ela se apoia e etc. E eu vejo muito isso acontecer aqui em Pernambuco. A gente não liga, nós não ligamos assim pra eu vou torcer pro Corinthians, eu vou torcer pro Flamengo, porque eles jogam a Libertadores, eles ganham. Aqui o torcedor pernambucano, ele é um torcedor que, independente da situação, ele torce, ele vibra e ele tem o time dele para torcer. A maior parte aqui dos torcedores de Pernambuco, eles não estão se importando com o Flamengo, com o Corinthians, não. Para eles é Náutico, é Sport, é Santa Cruz e o resto é resto, entendeu? E isso é uma coisa que eu acho muito legal aqui no estado de Pernambuco. E a paixão do torcedor pernambucano é algo gigante. É só você ver aí em dia de clássico, antes aí da pandemia, como isso movimenta a cidade, como o pessoal dá um valor grande aí para os jogos. E um exemplo disso é que eu sou torcedor de Santa Cruz. Eu não fico enaltecendo o Flamengo ou algo do tipo, não. Um dia desses aí eu tive até um debate no Facebook com um flamenguista, porque ele perguntou pra mim quem era o campeão de 87. Eu falei que era o Sport. É só você ver aí nos sites, na FIFA, em qualquer lugar, independente de como tenha sido, se foi no tribunal, enfim, o Sport ele é o campeão de 87, entendeu? Aqui a gente é bem consciente em relação à rivalidade, mas a gente sabe dar valor ao futebol do nosso estado. Com certeza existe muito preconceito, como o Rony citou aí, o Wilson também citou, em relação a isso. Muitas vezes o pessoal me pergunta, até daqui mesmo, ou de algum estado do Nordeste, tu torce pra que time? Eu falo, eu torço pro Santa Cruz. Aí eu falo, não, eu torço pro Flamengo, tô em outro patamar. Aí eu digo, certo, e tu é de onde? Do Rio? Não, eu sou da Paraíba. Legal, mas tu já viu quantas vezes o Flamengo jogar? Nenhuma. Então, eu não contesto o fato do camarada torcer pro Flamengo. Ele pode torcer para quem ele quiser. Mas eu não vejo muita graça torcer para um time que eu nunca vejo jogar. Eu não tenho proximidade com aquele time. Não tenho uma história com aquele time. Só porque disputa campeonato, etc. Se assim for, eu vou torcer pro Real Madrid, vou torcer pro Bayern de Munique. E aí meu time não tem pra ninguém, é time grande. Mas existe sim algum preconceito em relação a isso, né? O futebol menospreza bastante os times de Nordeste. Olha, eu concordo com você que esse negócio de torcer para um time que não tem nenhum, assim, vínculo, é igual esse time que ganhou a última Libertadores agora. Uma hora chama Crefisa, outra hora chama Parmalat, nunca tem uma identidade verdadeira, né? Mas deixa eu vou fazer uma... mas é verdade, uma hora é Crefisa, outra é Parmalat, daqui uns dias vai ser Leite Moça e vai ganhar título só com o nome de patrocínio, né? É complicado. Se for Leite Moça tá bom, né? Porque esses dias aí gastaram 15 milhões só com Leite Moça. É verdade, né? É verdade. O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late. O rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantém o seu filhote forte, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? Eu vou entrar num tema que a gente não pode encerrar o programa sem entrar nesse tema, mas primeiro eu vou falar pro Rony que o mascote mais legal dos três é o Timbu Chernobyl, certo? Por que eu tô agradando o Rony? Porque o próximo assunto eu acho que vai dar uma cutucada nervosa no Rony, entendeu? Que nós vamos falar da Copa Nordeste, eu queria que vocês falassem da Copa Nordeste. Opa, isso aí eu entendo, hein?
Eu vou sair do programa. não dá pra falar sobre isso, cara. Mas vocês têm um vice-campeonato da Copa Nordeste. Mas peraí, quanto tempo tem a Copa Nordeste? A Copa Nordeste já deve ter seus 45 anos por aí. É que ela teve um tempo parada, né? E voltou. Isso. E o Náutico, ele tem... Na verdade, o Náutico tem 3 vices-campeonatos, é isso? Não, o Náutico é terceiro, tem 3 terceiros colocados. É que eu tô puxando aqui a lista dos campeões. O Sport não chegou nem a ser... O Sport não, desculpa, o Náutico não chegou a ser vice. Mas o Sport tem 3 títulos e o Santa tem 1, né? E a gente não pode passar sem falar desse torneio tão importante que é importantíssimo pro futebol do Nordeste em geral, né? Sim, com certeza. Aí sim. É o título mais importante pra vocês aí? Que, tipo, por exemplo, é que vocês estavam falando que Libertadores é pouco provável que algum time daí vá conquistar em pouco tempo. Assim, a Copa Nordeste pra vocês é o título master de vocês aí? Na região, todo mundo quer ganhar, né? Pra poder dizer, eu sou o melhor da região. Pelo menos por alguns momentos, né? Eu penso da seguinte forma, né? Porque eu acho que os times de Pernambuco tem que se colocar... Não que eu esteja desmerecendo os times de Pernambuco, né? Mas eu acho que o time de Pernambuco tem que colocar no seu lugar. É o que é mais realista para Náutico e Sport Santa Cruz hoje, é a Copa do Nordeste, né? Até então a Copa do Nordeste hoje é vista como a Lampions, né? Que recebeu esse título aí pelo grande evento que foi feito recentemente com a organização, com tudo mais, e eu puxei aqui os dados, foram 17 edições. A primeira edição da Copa do Nordeste foi em 1976. Então aí já tem um tempinho já. Então assim, eu acho que é um título que consagra assim, qualquer equipe venha participar e dá essa moral, né? Tipo, ganhar o título é ser o rei do Nordeste naquele ano, praticamente. Então eu acho que sim, né? Com certeza é um título bem importante. A Copa do Nordeste ganhou muita visibilidade e credibilidade aí nos últimos anos, né? Principalmente depois que adotou esse formato aí da Copa dos Clássicos, onde tem 2 grupos aí que se enfrentam em vários clássicos regionais. Tem Bavi, tem Clássico das Multidões aqui entre Sport e Santa Cruz, tem CSA contra CRB, tem o Clássico Rei lá de Fortaleza. Então deu uma valorizada muito grande e hoje é o maior campeonato do primeiro semestre. Não tem campeonato maior que a Copa do Nordeste hoje. Tem crescido muito aí, visibilidade, tem dado aí uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Acho que mudou esse ano, né? Vai entrar na terceira fase. Já chegou a dar vaga para a Copa Sul-Americana, além de ter um troféu aí dos mais bonitos que eu já vi. Então, a Copa do Nordeste hoje, ela tem um peso muito grande para um clube nordestino. E se você analisar bem, toda vez que um time é campeão da Copa do Nordeste, é porque ele está com um timaço realmente aí fazendo a diferença na competição que ele está participando, né? É só olhar o Ceará. O Ceará hoje é o nordestino mais bem colocado na Série A. Ele foi o campeão da Copa do Nordeste aí desse ano. Então dá para medir bastante aí o peso que tem essa competição, né? Que está ficando cada vez mais assistida aí, né? Pelo povo do Sudeste, pelo povo do Sul. E tem ganho muita credibilidade. Então acredito que hoje o campeonato do primeiro semestre aqui para os clubes nordestinos. Eu acho assim que a Copa do Nordeste, na verdade, antes dela voltar, o futebol nordestino em si, ele estava um pouco esquecido, né? Era uma vez ou outra que um time nordestino fazia uma gracinha, né, na Série A. Mas aí quando a Copa do Nordeste voltou, eu acho que foi tipo assim... Eu acho que o time mais favorecido entre os 3 aqui da capital, acho que foi o Sport. Por quê, né? Porque ela voltou em 2013. E em 2015 o Sport teve a melhor campanha, né, no Campeonato Brasileiro. Então, assim, veio nessa crescente, né? Apesar que ele caiu no ano retrasado, né, para a Série B. Mas a Copa do Brasil, acho que deu uma outra visibilidade, né, pro futebol nordestino. Tanto que a gente sabe, na verdade a gente vê, né, que houve assim um marketing muito top assim, cara, na Copa do Nordeste, né? Antes era só Copa do Nordeste, do ano passado agora é Lampions, né, que era a Champions, Lampions. A Orelhuda, que é o troféu da Champions League, tem a Orelhuda, né, aqui da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste tem uma bola própria, que é a Asa Branca. Então, assim, isso tudo em relação ao Nordeste, né, que a Asa Branca é uma ave, né, aquela música lá do Luiz Gonzaga, né, do Luiz Gonzaga. Então, assim, eu acho que a Copa do Nordeste, ela deu uma outra visibilidade, cara, ao futebol nordestino, né? Eu acho que ganhamos muito com ela. E o Sport também, para variar.
Bom, eu vou perguntar aí, a gente já tá chegando quase no encerramento do programa, mas eu queria cada um aqui falasse do seu próprio time. Quem é o principal atleta do time que viu jogar, aquele jogador que tem como referência, né? Como o Palmeiras tem o Marcos, o Santos tem o Pelé, né? E mais recentemente o Neymar. Cada um de vocês falasse quem é o principal jogador que vocês viram jogar e qual foi o jogo mais emocionante que vocês viram do time de vocês. Eu vou ser bem sincero, né? Tipo assim, quando eu comecei a acompanhar o futebol, eu tinha, tipo, uns 13 anos. Eu vou conversar uma coisa aqui que eu acho que meus companheiros não sabem. Eu cheguei a ganhar uma camisa do esporte, cara, mas eu achava ela muito feia. Sério, boa. Eu achava ela muito feia, mas eu usei ela, porque eu achava bacana o emblema só, porque eu vi aquele negócio grande, bordado. Eu acho que eu tinha uns 9 anos assim, eu cheguei a usar por um tempo. Só que eu não tinha decidido ainda, né? Aí eu acho que quando chegou ali meus 10 anos, 11, aí eu decidi, né? Aí eu comecei a torcer pelo Náutico mesmo, eu comecei a acompanhar, né? Tem foto disso aí, ô Rony? Não tenho, cara. Que sorte sua, hein? Graças a Deus. Ainda bem que naquela época ali não usava o Orkut, essas coisas ainda, né? Mas decidi torcer pro Náutico, né? E assim, aí eu comecei a torcer pro Náutico e eu ouvi falar muito do Cook, né? Só que assim, eu não acompanhava muito. Então, assim, eu sei que ele fez uma boa história, mas assim, quem eu posso falar que eu vi jogando, que assim, mexeu comigo, chamava minha atenção pra mim parar e assistir os jogos, foi Beto Acosta, né? Então, aí... Uruguaio! Uruguaio. Beto Acosta. Isso, ele participou lá, ele acabou aí a carreira caiu. Lá. Aquele que nem tinha nariz, né? A carreira, o Lula Molúsculo. A carreira dele acabou quando o Sport ganhou a Copa do Brasil. Ele tinha acabado de entrar lá no jogo quando foi lá aqui no Pacaembu. Ele entrou, mas ele foi substituído. Ele participou do jogo lá. E assim, a carreira dele acabou ali. Mas fez gol, né? No Náutico, né? Ele fez muitos gols. No ano de 2007, ele foi o artilheiro da competição, né? E eu até publiquei hoje a gente tem um programa, né? Dentro da nossa página que é o Gol Pernambucano, e por incrível que pareça, hoje foi o dia dele, né? Eu coloquei lá e publiquei, e teve um jogo contra o Botafogo, que o Náutico estava perdendo nos aflitos de 1-0, e ele fez os 4 gols da partida, né? E foi 4-1 pro Náutico, de virada, né? Então, assim, esse cara aí, foi o que marcou. Eu acho que ele fez uma excelente campanha, ele se eternizou lá no Náutico, né? Até hoje, diretoria do Náutico, que é pessoas que gerenciam página do Náutico, faz live com ele, até brincam e aí volta pro Náutico e tudo mais. Hoje não, né? Há um tempo atrás a gente viveu um ápice legal também com Chiesa, mas eu acho que igual ao Beto Acosta, dos anos que eu acompanho pra cá, eu não vi um outro cara, né? Como ele, porque além dele fazer gols, né? De ser um matador, ele era um cara que se envolvia com a torcida, ele era um cara que beijava o escudo, sabe? Vestia a mesma camisa. Eu acho que ele viveu uma excelente época ali no Náutico, então eu achei bacana. Uma estrela solitária. Foi o zagueiro Juninho do Botafogo, com este gol de cabeça logo aos 2 minutos. Só que no Náutico também havia uma estrela solitária, com brilho muito mais intenso, que vai obrigar o torcedor do Náutico, a partir de agora, a aprender a cúmbia além do frevo. O ritmo do Uruguai embalou a comemoração do gol de cabeça, o primeiro de Acosta. Esse nome você ainda vai ouvir uma dezena de vezes. Acosta bateu e demorou a comemorar. Ekmax defendeu, mas a bola fez um movimento que acabou passando entre as pernas do goleiro e entrou. 2-1. Tuve suerte porque chutei, goleiro foi para lá. E que nome o torcedor ia gritar? Acosta, que ainda seria vítima da entrada de Jorge Henrique. Aí eu assisti a Batalha dos Aflitos e não tem como dizer que não foi. É um pecado o Náutico não ter se consagrado ali. Então, assim, o jogo eu assisto várias vezes, cara. Batalha dos Aflitos é uma coisa que, se eu tiver de boa assim, eu pensar um pouco no Náutico, eu coloco na TV e assisto, porque é uma coisa chata. Deixa ali eu assistir aquele jogo que eu sofri, né?
Tipo isso. Mas é assim, se você analisar, cara, era muita coisa envolvida, sabe? A responsabilidade do Náutico, não só pra si, mas também essa questão que o Santa ia subir e tal. Meu, era muita coisa. E assim, tudo que aconteceu na partida, mano, foi muito pênalti perdido, cara. Não tem como. O limite quase excedeu o limite de expulsão no jogo. Expulsões. E no lance bobo, Anderson coloca a bola pela lateral, puxa o primeiro zagueiro, puxa o goleiro, chuta cruzado, gol. E aí, acabou os aflitos, acabou o caldeirão. Então assim, cara, eu coloco a Batalha dos Aflitos como o jogo mais emocionante. Teve outros, mas eu assim, de emoção mesmo, né, de coisas envolvidas ali, foi a Batalha dos Aflitos. Preparado para cobrança. Demora alguns segundos para bater, lá vai o Ademar, correu, bateu! Galato! Faz a defesa, salva o Grêmio! O Náutico perde o segundo pênalti no jogo. No Mundão do Arruda, o torcedor do Santa Cruz comemora. E agora veja o prejuízo daqueles jogadores que cavaram as penalidades máximas, né? Sai a cobrança para a área. Olha só, em Porto Alegre, o torcedor comemorando, não acredita o torcedor do Grêmio. O Grêmio com 4 homens a menos no final do jogo. Vai ter que suportar a pressão por 10 minutos ou um pouco mais do que isso. Aí a falta cometida em cima do Anderson. Pinta o cartão pro Batata. E o Batata vai ser expulso, hein? Porque já tinha cartão amarelo. Então a diferença que era de 4 jogadores a menos, agora passa para 3. Está expulso o Batata, que comete também uma irresponsabilidade, Noronha, nessa situação que o Náutico vive agora. Incrível, o Náutico perdeu 2 pênaltis do jogo, o torcedor tá calado. Para os jogadores aí, devem estar com os nervos. Olha o Anderson, entra na área, o Anderson pode levar para a perna direita, passou, gol! Da equipe do Grêmio na saída do goleiro. 1 para o Grêmio, 0 para o Náutico. Agora sou eu, mas vamos lá. Eu acho que o jogador que eu vi jogar pelo Sport, apesar que o Sport teve vários, né? Mas assim, e outra, eu vi um desses jogadores, só que eu não vou falar sobre ele porque eu não vi muito, né? Mas eu vi o Leonardo jogar e eu era pequeno, cara. E eu lembro que é como se fosse hoje, nesse exato momento aqui na minha cabeça, estou eu atrás do placar ali, atrás do gol ali no placar na Ilha do Retiro. Então, meu irmão do meu lado esquerdo e meu padrasto do meu lado direito. O Sport fez um gol com o Leonardo em cima do Vitória e eu falei, gol do Romário. Né? Aí meu irmão falou, não, isso aí é o Leonardo. Então, eu lembro disso, né, hoje. Mas assim, o Leonardo eu vi pouco jogar, porque eu era pequeno, não associava muito, né. Mas eu acho que o jogador que eu vi pelo Sport, assim, que dava gosto de ver quando jogava, assim, mandava ver, era o Magrão, né? O Magrão, ele foi sensacional, cara. Bateu tudo quanto é recorde, né? No quesito de jogador, passar, assim, jogar mais tempo no clube, né? Títulos. Então, acho que o Magrão, eu acho assim, eu acho que ele foi e sempre será. Eu acho que dificilmente vai ter esse jogador que possa bater, né? O Magrão como o maior ídolo da história do esporte. E um jogo que eu vi o Magrão jogar, mas também queria só colocar um outro ídolo aqui, que eu acho que ele é um cara também, que é o Durval, né? O xerifão lá, o Durval, ele, cara, era o xerife, mano. E ficou marcado por nunca sorrir, né? Então, assim, eu acho, assim, 2 lances, né, que chamaram muito minha atenção, assim, o jogo, assim, em si. Do Magrão, eu acho que, posso falar assim, da defesa, né? Eu acho que a melhor defesa que eu vi do Magrão em toda a minha vida como consciente, assim, torcedor do esporte, foi em 2016 contra o Cruzeiro. Acho que foi uma cabeçada, se eu não me engano, foi do Dagoberto, parece. Se eu não me engano, foi o Dagoberto. Cabeceou lá no cantinho mesmo, assim. E o Magrão pulou lá e pegou. Tanto que o preparador de goleiros, no caso assim, lá do Buffon, da Juventus, na época, né, colocou no Instagram dele lá, poxa, olha essa defesa e tal, né? Então, assim, foi uma defesa sensacional, cara. Essa do Magrão, que eu acho que foi a maior de todas. Robinho, tentou jogar pra área, sobe, limpou, bateu, Magrão! O Magrão foi buscar uma bola que parecia já dentro do gol!
Olha, ele tem quase 40 anos, mas tem muito garoto que não faz isso. Onde foi buscar a bola o Magrão? Impressionante o que fez agora o veterano goleiro do Sport. E eu acho que o quesito lá do Durval, o gol que o Durval fez que me chamou muita atenção, que eu gritei, que fiquei rouco, foi contra o Inter nas quartas de final da Copa do Brasil, que ele bate aquela falta ali, aquele canudo que o Klemer tenta, mas nem se ele tivesse 2 Klemer, eu acho que pegava aquela bola, né? Então, eu acho que tanto o Durval nessa falta aí, quanto o Magrão nessa defesa, acho que foram as pessoas, assim, os jogadores que eu vi e os jogos, né, que foram mais importantes para mim. Eles jogando, né, na verdade, a favor do Sport. Legal. Esse Leonardo aí, ele faleceu esses tempos, ele chegou a jogar no Palmeiras também, né? Pois é, cara, ele jogou no Palmeiras, jogou no Vasco também. O Leonardo, ele era o cara. Ele era o cara, assim, jogava demais. E teve uma comoção quando ele faleceu aí na torcida do Sport? Ah, sim, porque o Leonardo, ele sempre foi um ídolo, né? Sempre foi um ídolo do esporte. E ele morreu jovem, cara. Né? Ele morreu jovem, se eu não me engano, foi com uma bactéria no cérebro. Né? Uma bactéria que dá na carne do porco, uma coisa assim. Então, assim, ele morreu jovem, né? Mas o legado que ele deixou no esporte era de um jogador com muitos gols. Ele sempre foi artilheiro e é um dos maiores artilheiros do esporte, né? Então, assim, eu acho que os dois, assim, em si, tanto o Magrão e o Durval, eles foram importantíssimos. O Leonardo, eu poderia falar sobre ele aqui a noite toda, só que eu não vi jogar muito, né? Então, justamente por isso que eu não falei tanto dele. Ajeita com carinho, Durval. Não acha um montinho pra botar a bola, não, Durval? O juiz ficou só olhando. Carlinhos Bala também está posicionado. Prepara-se para bater Durval e a galera com um grito na garganta. Prepara-se, Carlinhos Bala passou pela bola. Lá vai Durval! É gol! Que cacetada de Durval! O goleiro, quando olhou, a bola estava dentro, Cabral! Alegria, torcida rubro-negra! Volta para o esporte! Carlinhos Bala passou por cima! Veio o xerife! E agora o Marcos que vai ficar com o Santa. Beleza, tô começando pelos jogadores que eu vi jogar. Eu também vou destacar aí, como o Botinho destacou, um goleiro e um atacante. Eu acho que esse goleiro que ele vai falar Thiago Cardoso, miserável. É ele mesmo, ele já falou. Thiago Cardoso, o pai do esporte. Nunca perdeu uma final pro esporte, mas é um cara assim que participou bastante ali da retomada do Santa Cruz, da Série D para a Série A novamente, participando ativamente aí dos 5 títulos pernambucanos, do título da Copa do Nordeste, do título da Série C e sendo protagonista. Goleiro realmente aí que honrou a camisa do Santa Cruz e trouxe muita emoção, mesmo não sendo o cara que faz o gol, mas o cara que evita o gol, trouxe muita emoção aí para a torcida do Santa Cruz, trazer muita segurança também. Então, acho que para o torcedor de Santa Cruz, por citar um jogador assim nesse naipe, não citar o Thiago Cardoso seria uma injustiça. Mas, em quesito assim de emoção, eu vou citar o Grafite, que trouxe aí títulos importantes para o Santa Cruz, né? Inclusive a Copa do Nordeste inédita, fazendo gol na final. Teve aí toda uma história bonita com o Santa Cruz, abriu mão aí de jogar em outros clubes, ganhar mais, veio aí, ele estava jogando no Catar, tinha mercado na Série A, a gente sabe disso, e como torcedor e ídolo do Santa Cruz, ele preferiu jogar no Santa Cruz e participou aí de um momento histórico do clube. Então, o Grafite e o Thiago Cardoso, para mim, nesse tempo que eu acompanho o futebol, foram 2 personagens assim muito importantes e que trouxeram muitas alegrias aí para a torcida do Santa Cruz. Teve um outro que jogou no Santa Cruz também, que foi o Denis Marques, mas esse eu não vi, porque eu estava em São Paulo durante os 2 anos que ele jogou aqui. Mas os rubro-negros devem lembrar bastante do Denis Marques. Mas eu não vi. E agora, falando sobre jogos emocionantes, eu gostaria de citar 2 jogos. Um foi contra o Cruzeiro na Série A de 2016, quando Santa Cruz começou ali
crescente muito grande ali, liderando o campeonato, antes de começar aí a cair. E o jogo foi no Arruda, eu estava lá presente nesse dia. O Arruda lotado, a gente ganhamos do Cruzeiro de 4-1, com 2 gols do Grafite aí, um do Keno e um do Arthur. E a emoção da torcida nesse dia, ganhando aí de um gigante brasileiro, né, dentro do Arruda, foi muito boa. Ainda tem os vídeos aí desse dia. Isso foi um jogo muito marcante para mim. Mas um jogo com gostinho especial foi em 2016 também, na Arena Pernambuco, no dia do meu aniversário, dia 31 de agosto, o Santa Cruz eliminou o Sport na Copa Sul-Americana, com o gol do Bruno Moraes. Olhou pro lado, Ronaldinho Gaúcho. Então, foi muito bom ver o Santa Cruz eliminar o Sport aí na competição internacional. Demos um adiós aí pra Cachorra de Peruca. Foi um jogo muito marcante por ser no dia do meu aniversário. Então, pra mim foram esses jogos aí, esses jogadores que marcaram aí pra mim no Santa Cruz. Uma imagem esclareceu um pouco mais aí esse lance. Chega para Serginho. Perdeu a jogada ali no meio para o Jadson. Jadson, o passe para o Keno. Dentro da área, recebeu, clareou, bateu. Magrão defendeu, olha a chance, Bruno Moraes. Gol do Santa. Aos 36 minutos de jogo no segundo tempo, o Santa abre o placar. Finalmente a rede balançou na Copa Sul-Americana, no duelo pernambucano. E foi o Santa Cruz quem balançou a rede. De Jadson para Keno, que bateu, Magrão fez a defesa. E aí a bola sobrou, se ofereceu para o Bruno Moraes. O Jadson até pediu de volta ali. Jadson fez a jogada, Keno chutou, Magrão defendeu. E lá o Bruno Moraes, será que em posição legal? Ele mandou para a rede, 1-0 para o Santa. Bom, pessoal, a gente queria agradecer a participação de todos vocês aí. Acho que acrescentou bastante a informações sobre os times do estado de Pernambuco. Obrigado por ter aceitado participar. A gente adquiriu muito conhecimento. Queria que vocês dessem um recado no final, dessem a provocada no rival aí. Fica à vontade para provocar e dizer aí pessoalmente aí qual que é o time mais freguês aí. E assim, sem contestação dessa vez. A opinião do camarada deve ser respeitada. Todo mundo sabe que caiu no caldeirão, o bicho pega, né? É peia. Então, fica aí o recado pros tricolores, pro rubro-negro. Caiu no caldeirão, meu velho, é vapo. Eu vou citar aí a rivalidade com o Sport, porque o Náutico é café com leite. Então, falo aqui do Sport, que é o meu rival favorito, né? Freguês. Vai estar sempre dando umas palmadas aí no Leão. Você puxar aí os últimos confrontos, as últimas finais, você vai ver aí que nas últimas 4 finais que a gente nos enfrentamos aí desde 2016, o Sport não sabe o que é ganhar de Santa Cruz, e o Santa Cruz ama jogar no nosso salão de festa, né? Que é a Ilha do Retiro. Nós ganhamos aí mais títulos em confronto direto contra o Sport na casa deles do que eles contra a gente. Então é a famosa casa dos festejos. No mais, a saudação aos tricolores aí, a todos os meus filhinhos aí da cidade. Todos nós sabemos quem é o papai, né? Todos nós sabemos quem é o papai da cidade. Isso aí é claro para todo mundo. Assim, eu acho que se um dia isso acontecer, que eu acho muito difícil, o Santa Cruz conseguir superar o Sport em número de vitórias, em número de gols, em número de títulos, em número de torcedores, aí eu posso até falar alguma coisa, né? Mas enquanto isso não chega, que eu creio que não vai chegar, e se chegar, eu não vou estar nem mais nessa terra, eu tenho que só deixar um recado. O Sport é o maior campeão do estado de Pernambuco. O Sport tem mais títulos, consequentemente, né? Então, assim, o futebol pernambucano sabe e reconhece o Sport como maior. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer a vocês é que o Sport é o maior. É o papai da cidade. Boa noite. Essa foi boa. Beleza, pessoal. Agradecer aí a disponibilidade de vocês ter participado aí. Sabe que é complicada a agenda aí, mas queria agradecer de verdade aí a participação. Só enfatizando, além da presença aqui do nosso amigo Iverson, vulgo Botinho, né? Estamos aqui com a presença também de João Marcos e Rony, que são os administradores da página upeladeiro.10, que você encontra lá no Instagram. E se você quiser informação
de Náutico Sport Santa Cruz e também dos 4 clubes grandes de São Paulo, como Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, você encontra tudo lá. Os gols da rodada, as informações e muito mais. E também muita resenha. Um abraço. Balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o